Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Estamos aí iniciando o nosso primeiro encontro do Convictus Experience. Faz o seguinte, aproveita, coloca aí nos comentários de qual cidade você está me acompanhando, de onde você acompanha. Se você está acompanhando esse vídeo agora na live pelo YouTube, coloca aqui nos comentários. Fala para mim se o áudio tá ok, se você está me ouvindo bem, porque desde quando eu me propus a executar esse evento, muitas coisas foram acontecendo para justamente dificultar para que esse evento não acontecesse, para que você não fosse alcançado. Tanto é que eu estava utilizando a gravação através do meu celular para transmitir e acabou dando tudo errado, não deu certo de novo, né? Mas enfim, eu vou usar aqui essa webcam do próprio notebook para poder executar, porque precisamos colocar em prática aquilo que temos recebido. Então, quero convidar você aí a ficar ligado, antenado. Tem mais gente chegando, né? Tem mais gente chegando. Eu sei que pode ter, como há uma diferença de horário de São Paulo para outras cidades do nosso país. Pode ser que tem gente que vai chegar só depois. Ah, eu achei que era 7 horas, achei que era 8 horas. Isso pode acontecer. Então, está disponível aqui o conteúdo para abençoar você. Então, aproveita, esse conteúdo ele não vai ficar disponível por muito tempo. Cada semana vai ter uma aplicação nova, cada semana vai ter um conteúdo novo, vai ter um vídeo novo. E eu faço questão de que você participe de tudo, não perca nada, aproveita ao máximo, aproveita já, adota um caderno, pega um caderno, esse caderno vai ser seu companheiro nessa jornada. Eu creio que esse conteúdo vai trazer fortalecimento para a sua vida. E eu tenho certeza que o que vai ser compartilhado aqui, algumas coisas você vai rever, outras tantas você vai conhecer e muitas outras você vai descobrir coisas que você não sabia, coisas que precisavam simplesmente ser executadas aí. Então me diz aí se o áudio tá ok, coloca aqui para mim nos comentários. E antes da gente começar, eu quero fazer uma oração especial aqui pela sua vida, você que está chegando, você de perto, você de longe. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. E como eu falei, o assunto, o conteúdo aqui já é direto, sem enrolação, vamos direto aqui com o objetivo. E hoje o que nós vamos falar aqui é um assunto muito forte, muito poderoso, que pode transformar a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por essa noite maravilhosa, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Tantas coisas aconteceram para que dificultasse ao máximo a execução deste conteúdo, mas graças ao Senhor que nos dá vitória. Mais de um ano, quase 2 anos já, trabalhando esse conteúdo, buscando a tua graça, a tua misericórdia, buscando fazer melhor, atualizando, renovando, buscando livros sendo compactados para gerar esse conteúdo. Então, Senhor, muitas questões em oração foram apresentadas e eu sei que o Senhor é poderoso para nos surpreender, pois toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Senhor, meu Deus, convém que o teu nome cresça e que o meu diminua, porque esse evento está sendo criado, idealizado, preparado, Senhor, para abençoar vidas, que homens saiam daqui fortalecidos, curados, renovados pelo teu poder. Essa é a missão que o Senhor nos entregou, de semear paz, cura, renovo, graça, de pregar o ano aceitável do Senhor, porque o Espírito do Senhor nos ungiu para pregar as boas novas, trazer boas notícias, enquanto o mundo prega desordem, desgraças, problemas que não tem solução. O teu evangelho traz cura, traz transformação, traz vida. E eu sei que as verdades bíblicas transformam, pois em João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então que venhamos ser libertos, sarados pela tua verdade, fortalecendo princípios em nome de Jesus. Amém. Então vamos direto para o conteúdo. Você já chegou aqui, então significa que você está super comprometido. E eu quero que você coloque aqui nos comentários: eu estou super comprometido. Vou iniciar essa jornada e eu vou até o final. Então serão aí 4 semanas, 4 encontros, um a cada semana, e cada semana
vai ter uma aplicação para você fazer diariamente. Então, homem que é homem tem que ter palavra, tem que falar que vai e vai mesmo. Tem que ser aquele que toma posicionamento e toma a decisão e fala assim, eu vou fazer e acabou. Tá junto e misturado e vai se comprometer em chegar num resultado. Tá certo? Então coloca aqui nos comentários, eu estou super comprometido. Vou seguir até o final, porque eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem coisas que é Deus que faz por nós, agora tantas outras que nós precisamos tomar a atitude correta e executar, tá certo? Então vamos direto pro conteúdo aqui. E eu quero trazer esse conteúdo para abençoar você. Vamos lá, vamos trocar aqui. Isso. Vamos lá no slide 1. Ok. Então seja bem-vindo ao Convictus Experience. Convicções e princípios que forjam homens fortes. Temos visto aí que a geração ela tem sido atacada, ela tem sido enfraquecida, princípios têm sido jogados fora, ideologias têm entrado e manipulado as informações, estão tentando até mesmo atualizar o livro que é mais atual do que o jornal de amanhã, que é a Bíblia Sagrada. E esse movimento, esse propósito, esse objetivo do Homens Convictos é trazer força, trazer crescimento com convicções, princípios, valores que são imutáveis e que fazem total diferença na vida do homem. Então, como que surgiu o Homens Convictos? Eu estava num período com Deus e numa madrugada eu havia perguntado para Deus, falei, Senhor, como eu posso impactar essa geração? Qual que é o propósito do Senhor, Pai, para que eu possa ajudar outras pessoas? Porque ajudar pessoas, de certa forma, é de forma genérica, é de forma aberta, mas qual o propósito específico que eu posso aplicar a minha vida, aplicar o conhecimento, aplicar o meu tempo para transformar vidas? E aí eu descansei, dormi e Deus me veio com esse nome, Convictus, convicções. E ele foi ministrando isso com o decorrer do tempo, do decorrer dos dias, falando que os homens têm perdido as convicções que os fazem fortes, têm substituído princípios que são insubstituíveis, tem sido deixado de lado princípios que norteiam a vida de todo ser humano. E como o homem ele se torna o pai de família, ele se torna aquele que vai ser o cabeça do lar, do ministério como sacerdote. Enfim, o homem, ele que traz o direcionamento em muitas áreas, ele, se o inimigo atacar, se a sociedade atacar, se princípios que estão sendo pregados de forma ideológica atacarem o homem, a casa fica fraca, a família se perde. Então, como surgiu? Surgiu através de um impulsionar do Espírito para que mais homens fossem fortalecidos, abençoados, tomassem um posicionamento que é seu. Porque em muitos lugares em que já fui ministrar, uma das maiores reclamações de esposas, mulheres com o ministério, com família, é que o meu marido não quer orar, ele não se preocupa com a busca, ele não se preocupa em querer ser luz do mundo, sal da terra, fazer diferença. Não, ele acha que simplesmente eu ir para a igreja, levar os filhos, está tudo beleza. E muitas vezes existem mulheres que estão altamente sobrecarregadas porque homens deveriam ocupar o seu espaço e não estão ocupando. Ou seja, estão dizendo que a masculinidade, o ser homem, é um problema. E na verdade não é. É um propósito divino. Tanto é que o Criador idealizou um plano, um propósito e um objetivo para você, homem, e você precisa viver esse objetivo. Então, qual que é o objetivo de tudo isso? Qual que é o objetivo deste evento, desses 4 dias de mentoria, de conteúdo direto? É fortalecer você, é trazer princípios e convicções que forjam homens fortes. Eu até compartilhei há um tempo atrás um vídeo falando sobre o homem enxada cega, que é aquele que não se deixa ser trabalhado por ninguém, é aquele que não aceita ser afiado para estar preparado
para toda e qualquer obra. Mas se você está aqui é porque você tem convicções fortes e entendeu que precisa ser trabalhado, fortalecido, tem um potencial que precisa ser explorado, tem capacidades que precisam vir à tona para executar com qualidade aquilo que Deus te chamou. Então, seja muito bem-vindo. E o que vamos desenvolver aqui? O que nós vamos desenvolver aqui no nosso ambiente de crescimento? O que nós vamos desenvolver nesses dias? Nós vamos desenvolver... Oh, maravilha! O slide aqui me deu trabalho aqui agora. Pera aí, deixa eu só arrumar aqui para a gente poder seguir. Faz parte, ao vivo é assim mesmo. Vamos lá. O que vamos desenvolver nesses dias? O homem só se torna forte quando possui convicções fortes. Por isso, o foco aqui é desenvolver o homem, a identidade e o propósito. Você sabe quem você é? Você sabe por que você está aqui? Nós vamos falar sobre isso. E qual que é o propósito de Deus para a tua vida? O que ele pensa a teu respeito? O que ele idealizou para você. Será que você está vivendo ao máximo do que você pode? Do que Deus te criou para viver? Então, aqui nós abordamos a fundo 3 tipos de inteligência que todo homem convicto precisa desenvolver. Que são 3 habilidades sem as quais alcançar o sucesso é simplesmente impossível. Que são as inteligências emocional, espiritual e profissional. Por quê? Às vezes a pessoa é um excelente profissional, mas a área espiritual ele deixa de lado. O que acontece? Ele acaba crescendo na área profissional e perdendo a fé, perdendo a sua salvação, e isso não é válido. Ainda mais para nós que sabemos e temos a consciência da eternidade, e a nossa vida ela fica fragmentada, ela não fica completa. Já outros focam apenas na vida espiritual e não se preocupam em cuidar, em aprimorar a inteligência profissional. Ou seja, ele foca só no espiritual, mas ele não busca uma profissão, ele não busca entender como ele pode impactar a vida das pessoas através da sua profissão. Ele se torna aquele cara bitolado só com igreja, só com... Tudo para ele ou é anjo ou é demônio. Ele não tem uma visão além disso. Ele não tem uma visão mais ampla. Ele não olha com um olhar passado, presente e futuro. Ele não pensa além do ambiente religioso. Ele se torna um religioso. Aquele que que foca apenas na sua religiosidade e não numa conexão espiritual. E, em contrapartida, existem outros que são até bons profissionais. Espiritualmente, têm desejos, têm metas, objetivos, só que emocionalmente, qualquer coisa que acontece abala ele e ele fica oscilante. Ele começa, mas ele não consegue terminar algo. Ele vai e por causa de questões emocionais que podem ser consequência de coisas que ficaram lá para trás, que não foram muito bem resolvidas, as suas emoções ficam abaladas. O que os outros dizem sobre ele geram convicções que o deixam fraco. Então, diante disso, nós iremos trabalhar essas 3 inteligências para você sair daqui fortalecido, preparado, renovado para enfrentar o seu dia a dia. Então, hoje, no primeiro encontro, nós vamos falar sobre identidade e propósito. Então, você que está anotando aí, já pegou seu caderno, tem seu bloco de notas aí, já vai anotando. Hoje nós vamos falar sobre identidade e propósito. De onde eu vim, por que estou aqui e para onde vou? A ciência vem buscando responder exatamente essa pergunta há muito tempo. E para isso eles criam várias teorias, teoria do Big Bang e tudo mais, para querer dizer que nós somos a evolução do macaco, porque o macaco era uma bactéria e essa bactéria começou a andar pela terra, cresceu e virou e tudo mais, mas essa não é a verdade. Essa não é a verdade. A verdade precisa ser extraída de uma fonte que seja altamente verídica, que não seja apenas uma teoria, mas tenha convicção e fatos que fala assim, não tem como negar que isso aqui realmente é verdade. Então a vida é uma jornada e quando você responde essas 3 perguntas, tudo
faz sentido. E o fato de não ter clareza sobre isso afeta a sua jornada terrena. Então existem muitas pessoas que ficam pensando, mas por que eu vim? Para que eu estou aqui nessa terra? E entram num paradoxo pensando, cara, e agora? Por que eu vim? Qual que é meu propósito? E não saem do lugar. Porque imagina, você vai fazer uma viagem. Você vai entrar num carro, num ônibus, sem saber o itinerário? Você não vai. Você vai pegar um avião, você vai comprar uma passagem no aeroporto e você não sabe o destino e simplesmente compra a passagem? Claro que não. No máximo você vai até o aeroporto e fica parado lá até definir um destino. Então, da mesma forma acontece com o homem. Se ele não entender de onde ele veio, para onde, por que ele está aqui, para onde está indo, ele vai simplesmente ficar estagnado, parado, estático. Ele não vai conseguir executar o que precisa ser executado na sua jornada. Então, nesse primeiro encontro, eu trouxe aqui um exemplo, né? Um exemplo da jornada nossa terrena. Vamos simbolizar que a sua vida, como é uma jornada, você tem o poder de escolher. Você escolhe. Você escolhe para onde você vai. Só que pensa comigo, eu coloquei dois carros aqui para você ter uma noção. Nós temos aqui um Honda Civic e um carro que eu não faço nem ideia qual carro seja. Muitas pessoas pensam assim, mas não tem diferença nenhuma se os dois levam para o mesmo lugar. E de fato não tem diferença nenhuma, no sentido de que tanto um carro novo quanto um carro velho vão chegar no destino. Só que a diferença não é o modelo apenas. A diferença é como eu escolho atravessar a jornada da vida. Então me diz aqui nos comentários, se você tiver a oportunidade de atravessar a sua vida com mais conforto, com mais qualidade, com um propósito definido, com sabedoria e chegar no destino que é a eternidade, sabendo que você cumpriu um propósito, você impactou vidas, você transformou a história, começando pela sua família, foi um bom pai, um bom esposo, alguém que desempenhou um chamado nessa geração e quando partir dessa terra vai deixar um legado e as pessoas vão falar assim, ainda bem que meu pai foi um homem de Deus, ainda bem que meu avô foi um homem de Deus. Eu fui impactado por aquele empreendedor, aquele empresário, que tudo que ele fazia era com excelência, com respeito, ou simplesmente eu vou entrar na jornada da vida capengando com o risco de não chegar no destino como deveria. Porque se a gente colocar em um comparativo o homem e o carro, nós temos a oportunidade de ser um carro totalmente equipado, preparado, com conforto, com qualidade. Agora, já o carro da direita, a qualquer momento ele pode travar, ele pode falhar, ele pode acabar o combustível, ele pode estragar e pior, não vai ter nem peça de reposição, porque é uma versão tão antiga que não se atualizou para aquilo que estava por vir. Ficou acomodado e foi enferrujando com o tempo. Ele ficou acomodado e achou que aquilo que ele tinha era suficiente para levar a vida. Mas ele descobriu que haviam peças dele que já nem fabricavam mais. E infelizmente o tempo passou e ele não deu a devida prioridade para aquilo que realmente era importante. Então, fazendo um comparativo, se a vida é uma jornada, eu escolho como vou passar por essa jornada. Então, como é que eu descubro como que eu vou levar a minha vida com qualidade, com excelência, vivendo melhor, desfrutando da jornada da vida com qualidade? A gente precisa recorrer ao manual do fabricante, usando essa mesma analogia do carro. Todo carro tem uma montadora, toda montadora disponibiliza um manual para que essa pessoa possa desfrutar dos melhores recursos daquele veículo. Então imagina, se Deus te criou, na Bíblia Sagrada tem a resposta para tudo aquilo que você precisa. Lá em Gênesis 1:26 diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então está dizendo o seguinte, que nós somos criados por Deus com um propósito. Nós somos criados por Ele porque o homem tem um propósito divino.
Ele é a imagem e semelhança, ele é criado a partir de uma imagem, de uma semelhança. Pensa o seguinte, o marceneiro, quando ele vai fazer a mesa, a cadeira, a ideia não surge do nada. A cadeira já tem um propósito, por isso ela é criada. Primeiro se cria um propósito, se cria uma missão, se cria um objetivo, para só depois aí criar o seu produto. Então, da mesma forma, Deus criou um plano, Deus criou um propósito, e aí sim ele fez o homem. Tanto é que ele vai primeiro do dia 1 ao dia 5, construindo todo o ambiente, plantas e tudo mais, liberando a palavra de ação, o verbo de ação, que nós sabemos lá em João capítulo 1, que esse próprio verbo de ação é o próprio Senhor Jesus. Então entenda que ele te fez com um propósito, ele te fez com um objetivo muito bem definido. Então eu quero dizer para você, homem, você não é obra do acaso. Ah, mas a minha mãe tentou me abortar. Ah, mas eu fui fruto de algo que não trouxe alegria para os meus pais, não tem problema nenhum. Primeiro, você foi gerado no coração de Deus e você foi chamado para a terra com um propósito muito bem definido. A palavra domine, no seu original, significa radar. Radar significa governar. Então você foi chamado para essa terra não para existir, mas para governar, para tomar o seu espaço e se posicionar. Então você foi chamado com uma imagem específica, foi criado, foi gerado e foi enviado para a terra para dominar. Lá em Salmos 115, 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Então ele criou a terra falando: domine, homem, domine, se posicione, conquiste, prevaleça. Essa é a sua posição. Ele te criou com um propósito, com um domínio. Nós somos criados para liderar, para governar e para prosperar. Porque lá no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 28, diz exatamente sobre isso. Fala que nós somos criados para multiplicar, multiplicai-vos, crescei. Então, o fato de governar, liderar e prosperar está altamente ligado à essência de quem você é. Ou seja, você não fala para a árvore, árvore, dê fruto, vai embora, acelera. Não, porque é natural para ela, na estação própria, ela dar os seus frutos. Então, da mesma forma como você, sendo homem, você tem na sua essência a característica e a capacidade para governar, liderar e prosperar. Então, para isso, nós vamos ver alguns passos que são necessários para que o homem alcance esse potencial no qual Deus já criou como sendo a sua característica, já sendo a sua identidade sobre a terra. Lá em Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Então, esse versículo de Romanos 11:36 responde para você de onde você veio, responde para você por que você está aqui e responde para você para onde você vai. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você foi criado em Deus, foi gerado para a glória de Deus, e depois de viver aqui, se a sua vida estiver exatamente alinhada com o propósito divino, cumprindo os princípios do qual o próprio Criador, o próprio Senhor instruiu para a sua vida, você vai passar a eternidade com Ele. Mas para isso você precisa fortalecer as suas convicções e colocar em prática atitudes que sejam condizentes com o homem com convicções fortes e alinhadas com o propósito. Então por que que nem todos os homens vivem dominando, liderando e prosperando? Por que que não? Já que essa é a ideia base, é o princípio do que Deus deu para os homens. Por dois motivos. O primeiro é porque perderam o reflexo da imagem do Pai. Lembra que lá no Éden, Adão tinha essa oportunidade, essa liberdade de falar com o Pai todos os dias, na viração do dia. Mas como ele pecou, Deus faz uma pergunta para ele. Ele vai chegar ali naquela hora da viração do dia, que segundo a cultura judaica entendemos que é às 18 horas, e ele pergunta: Adão, onde estás? E a pergunta parece que não tem muita lógica, porque se Deus sabe de tudo, ele sabe onde ele está.
A questão é que quando Adão, se você for estudar um pouco mais a fundo, você vai entender que quando o Senhor sopra sobre Adão, há uma luz diferente sobre Adão. Há um reflexo de glória, afinal de contas, o próprio Criador, o próprio Deus vivo todo-poderoso, soprou a sua essência em Adão. Então, por onde Adão andava, ele brilhava. Por onde Adão andava, ele tinha uma luz que refletia a glória do Pai sobre si. Mas quando o pecado vem, essa luz, esse brilho, essa postura que Adão tinha, some. É por isso que o inimigo tenta nos seduzir com o pecado. É por isso que a carne tenta nos chamar para pecar, porque o brilho do Pai some da gente. Você pode ver que Adão, que tinha coragem, tinha autoridade para dar nome de bichos, ele tinha agora uma família, quando ele peca, ele fica covarde, ele se esconde, ele não toma posicionamento, ele sai da posição que era para ele. Quando Deus chama ele, ele se esconde. E depois, quando ele precisa tomar um posicionamento para assumir as suas atitudes, seus erros e falhas, ele começa a colocar culpa nos outros. Ele fala, não, senhor, a mulher que só me deu. Em outras palavras, ó, a culpa é tua, Deus. A culpa é tua porque me deu uma mulher como essa. Quem está errado aqui é o Senhor. E quantas vezes nós, por causa do pecado, perdemos a posição que é nossa. Perdemos a posição de um homem que marca história, porque demos espaço para o inimigo agir. Segundo ponto, porque não entenderam o que já está disponível. Vou te contar uma história. Certa vez, um homem ele foi participar de um cruzeiro. E nessa do cruzeiro, como era muito caro, ele tinha juntado muito dinheiro para poder participar desse cruzeiro. Ele vai e cria uma ideia. Já que são 3 dias, eu vou levar uma comida escondida aqui na bolsa, vou ficar lá no meu quarto, no navio, e toda vez que eu tiver fome, eu vou lá no meu quarto, eu como escondido e vou guardar um dinheiro para o último dia. Porque no último dia, no encerramento, eu vou comer de tudo que eu puder comer. E aí no primeiro dia ele vai, deu fome na hora do almoço, ele vai escondido no quarto, come um pouco e volta. E isso vai no segundo dia. No terceiro dia, no almoço, ele faz a mesma coisa, mas à noite ele fala: vou colocar a minha melhor roupa, vou lá no restaurante e vou comer o que tiver de melhor. E aí nisso, quando ele chega lá, ele fala assim: vou aqui, não vou nem olhar o preço, porque eu sei que o negócio vai ser muito bom. Ele tira a comida, tal, chega, e ele chega até o garçom e pergunta assim: onde que eu pago o prato que eu tirei e tal? Ele falou assim: mas eu não estou te entendendo. Onde que eu pago? E aí ele tentou insistir para efetuar um pagamento. E o garçom disse para ele: não, o senhor não sabia que quando o senhor entrou no cruzeiro, tudo já estava incluso? Ou seja, ele tinha a oportunidade de ter comido do bom e do melhor desde o começo. Mas algo que já estava disponível, ele não sabia que tinha acesso. Existem muitos homens que Deus já liberou tantas coisas, tantas situações, tantas oportunidades. Liberou talentos, habilidades, mas ele não sabe como usar, ele não sabe como colocar em prática. Ele nem sabia que estava disponível. Então, como que a gente muda isso? Tanto a opção 1 quanto a opção 2. Quanto o cenário 1 quanto o cenário 2. Como mudar isso? Como que transforma essa realidade? É preciso mexer nas configurações e atualizar sua vida para o que já foi conquistado na cruz. Então, peraí, Adão perdeu a imagem, virou covarde, saiu, perdeu a posição. Mas agora Cristo na cruz, ele recupera, dá acesso novamente para que o homem tenha liberdade para viver o novo. Então não dá para acessar o novo sem eliminar hábitos velhos que só consomem a sua energia. Eu coloquei 2 imagens aqui, um iPhone de um lado e um Nokia 5120. Esse Nokia 5120, coloca aqui nos comentários para eu ver se você conhece esse telefone. Se você já usou esse telefone. Eu, quando era adolescente, meu sonho era ter um 5120 desse daí. Só que para pensar, hoje, na atualidade, colocando um comparativo entre um e outro, compensa ficar com 5120? Compensa? Coloca aqui nos comentários.
Ou compensa você usar um iPhone? Por mais que o 5120 fosse bom, ele era bom para aquela época. Mas não adianta eu querer acessar as funções que o iPhone tem de câmera, acesso à internet, pagamento, Pix através da internet, querendo conservar um 5120. Não adianta eu tentar ser um 5120, um Nokia 5120, querendo desfrutar de funções que só estão habilitadas para um novo sistema, para uma nova forma. Então, em outras palavras, não adianta eu tentar querer coisas novas de Deus, de projetos que Deus preparou para mim, querendo conservar hábitos velhos, antigos, coisas que não competem mais, não fazem mais parte da nossa vida. Não tem como agora eu querer me posicionar com convicções fortes andando com gente que não deve. Não adianta eu agora querer uma vida de crescimento, ser um homem de Deus, um homem sério, comprometido, andando com um homem mulherengo, vagabundo. Não adianta. Não adianta. Se você quer ser um homem novo que habilitou novas funções, que habilitou propósito, projeto, identidade, você vai ter que escolher com quem você anda. Não tem como atualizar coisas novas agindo de forma velha. Eu tenho um celular e esse meu celular ele estava tão ruim, tão devagar, que eu falei assim, quer saber, eu vou formatar ele inteiro. Formatei ele, ele ficou um pouco mais leve. Só que conforme eu fui colocando novos aplicativos que eram necessários, eu descobri o quê? Que o meu celular já não é compatível com aquilo que eu faço no meu dia a dia. É necessário agora eu trocar o velho por um novo. Existem coisas na nossa vida como homem que não vai ter como reformar o velho. Você vai ter que construir um novo homem, eliminar hábitos antigos, comportamentos antigos, o que você assistia, o que você ouvia. Agora faz uma reflexão, qual foi a última vez que você leu um livro falando sobre vida espiritual, a sua vida profissional, a sua inteligência emocional? Fala para mim qual foi a última vez que você leu um livro? Qual foi a última vez que você, ao invés de repente, maratonar uma série, começou a ler a Bíblia, maratonar um capítulo, maratonar um livro bíblico? Qual foi a última vez? E como que você vai fortalecer convicções dessa forma? Será que esse hábito está sendo de um 5120 ou está sendo de um iPhone? É você que escolhe o destino. Eu vejo muitos homens colocando culpa. Ah, mas é minha mulher que não sei o quê. Ah, mas é a igreja. Ah, mas é fulano. Ah, é meu patrão que é ruim. Ei, faz seu nome. Se você se posiciona, se você se atualiza, se você fortalece as suas convicções, não tem como esconder você, meu filho. Não tem como esconder você, meu irmão. Não tem para onde correr. Se você é bom no que faz, faz com comprometimento, com excelência, entende o seu posicionamento, você não diminui para ninguém. Você se posiciona e age como tem que agir e acabou. Não tem para onde correr. A Bíblia diz que não tem como esconder uma cidade iluminada, independentemente do cargo que te coloquem na empresa. Se você sabe quem é, você se porta diferente. Você chega nos ambientes não é com soberba, mas é sabendo, opa, eu sei onde me coloco, eu sei como me posiciono, o meu comportamento é diferente. Pode ter 100 homens no lugar que eu me destaco e acabou. Por quê? Você sabe quem é, você sabe qual o propósito de Deus para a sua vida. Então não tem como passar despercebido, mas para isso tem que eliminar o velho e começar a agir como um novo homem, com convicções fortes, com características que são impossíveis de serem ignoradas. Então não há atualização sem Jesus Cristo, sem Bíblia e sem Espírito Santo. Irmão, não dá. Eu já li livros, já li conteúdo, vi mentoria, participei disso e daquilo, mas não tem estoicismo que substitui Jesus Cristo. Não tem filosofia que substitui Jesus Cristo. Afinal de contas, a filosofia é a arte de questionar, de pensar, de refletir, de entender e compreender, e não há nada mais forte, mais poderoso do que as palavras de Cristo para trazer entendimento. João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos
libertará. Então a base da sua filosofia de vida tem que ser Cristo. A base tem que ser a Bíblia Sagrada. Por quê? É o livro que traz o norte para a sua vida e para os seus comportamentos. E quem te ajuda a ser transformado dia a dia? Quem te ajuda te convencendo da forma que você precisa agir? É o Espírito Santo. Lá em Romanos 12:2 diz o seguinte: e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tem uma transformação que não começa de fora para dentro, mas começa de dentro para fora. O homem se torna um novo homem quando ele entende que mais do que ir para a academia, malhar e ficar forte para dar uma aparência externa, ele vai malhar por dentro, ele vai treinar quem ele é por dentro, o homem que ele é quando ninguém está vendo, quando ele tem oportunidade de fazer o errado, mas ele não faz, quando ninguém está vendo, mas ele está estudando, quando ninguém está vendo, ele está crescendo, quando ninguém está vendo e ele está lá, ó, sabendo onde quer chegar, colocou uma meta, um objetivo e muitas vezes está crescendo calado. E aquele momento que ele é revelado, a pessoa pensa assim, uau, foi do nada que fulano cresceu. É que a pessoa não sabe o quanto ele sofreu no secreto para crescer e se tornar um homem com convicções fortes e poderosas. Lá em Colossenses 1,15 diz o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então ele está dizendo o seguinte, lá como Adão errou, perdeu a imagem que deveria refletir, agora Cristo conquista na cruz a oportunidade de voltarmos a ser a imagem e semelhança através do Filho, porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem outro caminho, irmão. Não tem, não existe. Ah, eu sou uma pessoa boa, Deus tem a obrigação de me atender. Não. O único caminho é Jesus Cristo, é Ele, não tem outro jeito. Para voltar a refletir, para voltar a se posicionar com autoridade, confiança, ousadia, precisa da essência de Cristo. A Bíblia diz no livro de Atos, ali a partir do capítulo 2, que Pedro, guiado pelo Espírito Santo, ele se posiciona diferente. Ele fala com autoridade, com sabedoria, com ousadia. A carnalidade que ele aplicava anteriormente é deixada de lado. Agora, o que aparece nele, o que é mais evidente, é o que o Espírito de Deus faz através dele. E aqui eu te pergunto, como têm sido as suas atitudes? Têm sido guiadas pelo Espírito Santo ou pela carne? Quando você fala, saem palavras que engrandecem a Deus, que mostram que você tem uma essência e convicções fortes em Deus? Ou mostra só o que você tem são palavras de baixo calão que desrespeitam as pessoas? O posicionamento é teu. Eu não estou aqui para massagear seu ego, para falar o que você quer ouvir. Aqui é papo de homem para falar direto com você o que você precisa ouvir, porque Deus tem um plano muito forte na tua vida. E se você ficar aí só de bobeira, levando a vida como Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, você não vai chegar em lugar nenhum. E o meu propósito aqui é fazer com que você entenda o quanto você pode crescer, o quanto Deus tem planos para a tua jornada, para a tua história. Então ele restaurou a imagem de filho que havia sido perdida por Adão. E agora nós temos livre acesso ao Pai através dele. Então, para um homem ter convicções fortes, ser fortalecido, ser mais maduro, ser fortalecido nele, ele precisa refletir a imagem dele. Então, receber a Cristo, mudar de atitude, me torna filho. Lá em João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Então agora você é filho em Cristo. E eu quero te perguntar, se você ainda não fez essa oração recebendo a Cristo no seu coração, esse é seu momento. É mais do que você entrar numa religião. Ah, existem muitas pessoas que gostam da religião porque é uma forma de aliviar as suas emoções. Mas não entenderam que a religião em si, ela não é plena, não é completa. Religião vem da palavra religion, religare, que é um meio humano de tentar se conectar a Deus. Só que o que conecta o homem a Deus é somente Cristo, não é religião.
É aqui que muita gente se perde, porque não existe método humano, não existe técnica humana que o conecte a Deus, a não ser Cristo Jesus. Então, como que eu recebo a Cristo no meu coração? É simples, você diz, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. A partir de hoje quero ser um novo homem. Espírito Santo, usa a minha vida, transforma a minha história. Quero ser um homem diferente, quero ser um marido melhor, quero ser um esposo melhor, quero ser um empreendedor melhor, quero ser um filho melhor. Me ajuda nessa jornada, quero obedecer a tua palavra e viver os teus planos e propósitos, assumindo a identidade de filho nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Pronto. Não foi difícil, não arrancou um braço. Só que a partir de agora, são novas atitudes. É um novo comportamento. Se eu aceito a Cristo no meu coração e eu ajo exatamente como o velho homem, tem algo errado. Então, o que muda agora, depois desse ato, se caso você não havia feito essa oração ainda, mas o que muda? Muda tudo. E aí, às vezes, você pode estar pensando assim, tá, eu não aceitei a Cristo agora, já vem de uma jornada anterior. E já aceitei a Cristo, já batizei, mas ainda não domino, não governo, nem prospero. O que está acontecendo? Não basta ser filho, é preciso ser maduro para receber mais. Imagina, vamos fazer de conta aqui que você tem um filho de 2 anos de idade. Você vai dar a chave do seu carro para ele? Você vai dar uma faca amolada na mão dele? Claro que não. Por quê? Porque ele não está preparado para isso. Quem sabe você está pedindo algo para Deus, só que você não amadureceu ainda para receber isso. Lá em Gálatas capítulo 4, versículos 1 e 2 diz assim: Mas digo que o herdeiro, enquanto menino, em nada difere de um escravo. Olha que comparação. Embora seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo designado por seu pai. Então, enquanto eu sou menino, sou criança, sou imaturo, eu não recebo. Por mais que eu queira, se eu não me fortalecer como homem, se eu não me posicionar para aprender, se eu não colocar a minha vida alinhado com o propósito divino, não acontece. Então não basta ser religioso, não basta ir à igreja. Eu aceitei a Cristo, maravilha, mas ali não acabou a história, era só o começo. É só o começo de uma jornada de você crescer, amadurecer e ser desenvolvido. Então por isso que os homens convictos existem. Existe para poder fortalecer você, para poder falar verdades que muitas vezes num culto não dá para falar tudo. Então, maturidade não vem com o tempo nem apenas por sofrimentos. Tem gente que pensa, já sofri bastante, sou maduro, não é nada. Ah, com o tempo, já está até com cabelo branco, mas não. Eu me recordo de um homem que eu falei para ele, ó, eu quero te ajudar. Eu estou vendo que a sua casa está indo para um caminho ruim. Aí ele me disse o seguinte, eu não estou bem emocionalmente para fazer isso. Não, eu vou te dar a mentoria de graça. Eu quero te ajudar. Faz o seguinte, quinta-feira para você tá bom? Quarta-feira para você tá bom? Sábado de manhã tá bom? Ah, eu não estou emocionalmente preparado. Meu irmão, pelo amor de Deus, sabe qual foi o resultado? O casamento dele acabou. Eu estava vendo o caminho que ele estava levando, eu queria ajudar, só que eu queria a transformação dele mais do que ele. Não adianta quando outra pessoa quer mais do que você mesmo a sua transformação. Se você não pegar esse conteúdo aqui, botar o caderno, falar assim, não, eu me comprometo, eu vou aplicar o que está sendo compartilhado aqui, não muda nada, irmão. É melhor você ver Netflix ou assistir um jogo de futebol. Porque não vai dar resultado em nada. Agora, se você pegar isso aqui, colocar em prática, eu te garanto, se você fizer tudo o que for compartilhado aqui nesses encontros e não mudar nada na sua vida, você pode falar para mim. É mentira tudo o que você falou. Eu fiz tudinho, executei cada passo, cada aplicação prática de cada dia, não mudou nada. Você pode vir apontar o dedo na minha cara e falar que não valeu nada. Você pode falar. Eu te dou essa liberdade.
Agora, se você aplicar 100% tudo que eu estou falando aqui, tudo que está sendo compartilhado, a tua vida vai mudar, a tua esposa vai agradecer, teus filhos vão agradecer, a sua vida financeira vai melhorar. Você como empreendedor, como empresário, como funcionário, vai expandir a mente. Você vai enxergar tanta coisa que você nem imaginava. Por quê? Você colocou em prática. Lá em 1 Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então a maturidade ela não vem com o tempo e nem só com o sofrimento, mas vem através da mentalidade transformada. É a sua mente sendo forjada, é a sua mente sendo mudada. É Deus mudando você de dentro para fora. Então, qual que é a identidade de um homem convicto? Apesar de características universais, ele é único e não é uma cópia mal feita de alguém. Ou seja, você não vai ser igual eu não vou ser igual a você. É bom ter boas referências? Com certeza. Ter pessoas assim que você fala assim, uau, olha como que essa pessoa age, olha como que esse irmão age, olha como tal pessoa é, muito bacana. Você pega como referência, mas você não vai ser uma cópia mal feita dele. Você precisa descobrir características, qualidades que estão inseridas em você, para você ser um homem melhor naquilo que Deus fez você, nas suas particularidades. Você é único, você tem características, você enxerga a vida de uma forma específica. É claro que existem características essenciais que já estão no DNA de um homem que é convicto, que tem valores, que tem princípios nos quais temos compartilhado aqui, que são filho de Deus, imagem de Cristo, homem, provedor, líder, governador, sábio, mensageiro do reino, filho obediente, pai responsável, esposo fiel, irrepreensível, sacerdote, manso, humilde, tem palavra, defende a família, não é caloteiro, submisso, tem caráter, é visionário e vive pela fé. Pelo menos isso aqui que eu já falei. Pelo menos isso aqui já é você. Agora, existem características que são específicas de cada um. Um já é mais analítico, o outro já consegue perceber de uma forma mais ampla, o outro já tem aquele sangue para executar algo, começar a fazer, o outro já aprende com muito mais facilidade. Você precisa descobrir quais as características em você que Deus mais usa, que Deus mais faz com que sejam mais notórias e que no qual fazem de você uma pessoa única. Então você é único. Você não precisa ser cópia de ninguém. Você precisa valorizar as suas próprias características. Eu falei há um tempo atrás em uma outra mentoria que eu fiz do propósito à ação. E por que que só o produto do outro que é bom? Por que que só a habilidade do outro que é boa? Ei, você tem que olhar para você e falar assim, cara, eu também sou bom, irmão. Eu também sou bom, eu também sou inteligente. Por que que o meu produto tem que ser baratinho e do outro tem que ser o caro? Sendo que eu sei que eu sou bom naquilo que eu faço. E para isso tem que ser mesmo. Por que que o meu conteúdo vai ser inferior ao de fulano? Não, peraí. Eu me empenhei, me dediquei, me consagrei, fiz o meu melhor, estudei. Quanto tempo tenho lido livros, tenho disseminado tanta coisa, buscado tanto conhecimento. Por que que o meu conteúdo, o meu produto vai ser ruim? Não, é melhor porque Deus é comigo, porque eu acredito em mim, porque eu sei que eu posso. Ah, mas ninguém está acreditando, não importa, eu acredito. Se você acreditar em você, se você acreditar naquilo que Deus colocou, na essência dele, que você foi chamado para liderar, para governar, para prosperar, para prevalecer, você começa a se ver de uma forma diferente. Você começa a se ver de uma forma diferente, recebe confiança, recebe posicionamento e fala, rapaz, não é que é mesmo? Eu posso, eu dou conta, eu consigo, Deus é comigo. Ele me faz mais que vencedor, então bora pro game. Vambora! Pra cima! Mas isso depende de você começar a enxergar isso e notar características que são especificamente suas. Porque Deus não te fez para ser uma cópia mal feita de alguém. Então, qual que é o propósito de um homem convicto? Transformar a vida de todos que passarem por sua vida, resolvendo problemas. Então,
Eu quero fazer algumas perguntas para você aqui e é claro que no final vai ter uma aplicação prática para você fazer por cada dia. São 7 dias aplicando sobre identidade e agora também sobre propósito. Mas eu vou fazer algumas perguntas aqui que eu quero que você reflita. E se você quiser, coloca aqui nos comentários dizendo o que você está achando e como que você aplica isso. Qual o problema que você resolve? Qual o problema que você resolve? O que te deixa inquieto para poder resolver? O que você faz que para você é fácil, mas para os outros parece um superpoder? Ah, para mim, falar em público é a coisa mais fácil do mundo. Para mim, organizar um sistema é a coisa mais fácil do mundo. Para mim, fazer tal coisa é mais fácil. Para mim, escrever é fácil, moleza. Mas para outros é difícil. Então, o seu propósito, ele pode estar escondido e você nem percebeu. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, que o seu propósito se manifesta de 3 formas diferentes. 3 formas diferentes, de forma bem básica aqui e objetiva, mas é claro que daqui a pouco você vai executar o exercício e você vai descobrir muito mais sobre isso. Mas, ó, 3 formas simples de você ver. Teu propósito pode ser algo que sempre esteve diante de você, pode ser algo que você sempre correu de fazer e pode ser algo que você só vai descobrindo no meio do caminho. Por quê? É uma somatória de tudo aquilo que você passou. Então, pode ser algo que você sempre correu, porque você achava que não era capaz, porque você achava que o outro fazia melhor, porque você tinha de repente medo de não dar conta. Assim como Jeremias, ele ficou com medo de iniciar um propósito, porque o seu propósito, porque ele era muito novo com relação aos outros que já executavam aquilo. Ele se achava menor, inferior, incapacitado. Gideão também teve dificuldade de compreender isso. Agora, o segundo tipo é aquele que sempre teve uma habilidade já predisposta praticamente desde sempre. É aquela criança que desde pequeno já canta em casa e você fala assim, uau, olha o talento dessa pessoa, olha como que ele é bom fazendo isso, olha como que ela é boa fazendo isso. Desde sempre já estava revelado, estava explícito, fácil de entender. Agora, quem sabe o seu propósito, ele é uma somatória de cada uma das situações que você já passou, dores que já foram superadas, ambientes que você acessou, assim como na história de José, que foi parar no Egito, a partir de Gênesis capítulo 37. Ele foi uma somatória de cada lugar que ele passou, cada situação que ele venceu, para ele se tornar um governador e preservar a vida na terra. Então, cada estágio foi a somatória para lá na frente ele cumprir um propósito muito maior. Então, eu quero que você reflita qual o problema que você resolve? O que te deixa inquieto para poder resolver? Você fala assim, cara, eu não aguento ver isso aqui, eu preciso resolver. Isso queima no meu coração. Eu sinto vontade de executar aquilo e mexer e mover, porque eu preciso resolver isso. O que você faz, você fala assim, para mim é fácil, para mim é moleza. E para outros parece, uau, parece que o cara tem um superpoder e tudo mais. Isso vai dar sinais para você de que o seu propósito está inserido exatamente nisso. Tá bom? Então, no final vai ter uma aplicação prática e eu quero que você faça isso. Ó, lá no nosso grupo especial, eu vou colocar disponível a lista de aplicação para você executar. Eu quero que você compartilhe com a gente. Compartilha o resultado do que você vai desfrutando a cada dia, como tem sido, se está sendo difícil, se abriu a tua mente, se esse conteúdo está fazendo sentido. Por quê? Cada vez mais que vocês comentam, cada vez mais que vocês colocam lá os seus comentários no grupo, falando o que foi, se quiser gravar áudio, se quiser escrever texto, isso ajuda a alinhar o conteúdo para ficar cada vez melhor, para ajudar vocês cada vez melhor. Porque o objetivo aqui é abençoar a sua vida, é fazer o melhor para você, é fazer o melhor para a tua história, é fazer com que tudo ocorra bem e que você saia daqui fortalecido, renovado, com a sua mentalidade fortalecida em Deus. Então, nesse primeiro encontro, você já vai encerrar aqui, a gente vai encerrar essa live aqui
Eu vou deixar esse vídeo disponível por alguns dias, mas não vai ficar para sempre, tá bom? Vai ficar por alguns dias porque você vai fazendo as aplicações práticas, você vai poder rever esse vídeo, vai estar tudo bem, vou deixar disponível. Como eu disse, esse conteúdo levou muito tempo para fazer, para ser idealizado, elaborado, tem muita oração envolvida, tem consagração feita pela sua vida para que isso aqui venha no mais profundo da tua alma gerar transformação, mas eu conto com a tua atitude. Eu conto que você venha se posicionar agora em prol da tua história. Porque se você não lutar por você, se você não acreditar que você pode, se você não acreditar na identidade que Deus tem forjado em você, se você não acreditar no propósito que Ele tem para você, quem vai acreditar, irmão? Quem sabe você está querendo cobrar da sua esposa que acredite em você, mas se você não está acreditando, quem vai acreditar? Você está querendo que o seu patrão olhe para você e olhe as suas qualidades para te dar um aumento, mas nem você está acreditando em você. Então você precisa alinhar suas convicções, porque convicções e princípios que nós compartilhamos aqui é que forjam homens fortes. Então você está sendo forjado, fortalecido, preparado para viver o extraordinário. Então eu vou disponibilizar no nosso grupo especial, tá bom? A lista de aplicação para você colocar. Então adota um caderno, esteja 100% comprometido e eu quero que você coloque nos comentários aqui o que você achou do conteúdo de hoje. Tem muito mais coisa para vir. Nós vamos abordar cada tema específico para fortalecer você, para abençoar você, para que a sua casa seja grandemente abençoada, para que você como homem se fortaleça, tome o posicionamento que é de Deus para você, porque você merece viver uma vida muito melhor, você merece desfrutar das promessas de Deus para a sua vida. Então conta comigo, eu estou aqui para te ajudar, então coloca nos comentários aqui, coloca no grupo lá o que você achou do conteúdo de hoje, que eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. E aqueles que estão com a gente nesse grupo também vão ser grandemente abençoados. E meu propósito é ajudar você a cumprir o seu propósito, a viver com autoridade, viver consciente, sabendo que você pode. Porque no Senhor nós somos muito mais do que vencedores. Então te espero lá no grupo, coloca os comentários. Faz o seguinte, pega essa tela, tira um print e coloca nas suas redes sociais e marca a gente lá, @homensconvictos, lá no Instagram. Marca a gente, você que assistiu como desafio cada live, a gente vai ter um desafio que você vai colocar em prática. E o desafio de hoje é o quê? Fazer a aplicação prática do que está lá disponível no nosso grupo exclusivo do WhatsApp e você vai tirar um print dessa tela e colocar lá no seu Instagram falando o que mais marcou você no encontro de hoje. Combinado? Assim mais pessoas vão querer participar, mais homens vão ser impactados por isso e eu tenho certeza que nós vamos expandir isso aqui para que mais homens sejam fortalecidos e abençoados. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.